A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vamos colocar para vocês ouvir os áudios da conversa telefônica do Senhor Moisés de Carvalho, Moisés Batista de Carvalho, um homem, um servo de Deus, ali do Itaim Paulista, que foi acusado pelo ancião Áquila Dias de abusar sexualmente de 17 moças. Só tem um problema. Ele não conseguiu provar isso. Ou seja, ele levantou um falso testemunho de uma gravidade tão grande como essa. E o que tudo indica até agora é que não passa de pura enganação e mentira. Manipulação. Né? Então, só para vocês se situarem que eu vou colocar os áudios aqui da conversa telefônica entre o senhor Moisés Batista de Carvalho com o falecido, já ancião, Gerbes Oliva, né? Tem dois pedaços aqui da conversa e eu vou colocar aqui para vocês. E também a conversa que ele teve com o ancião responsável pela região leste, o senhor Paulo Melhado. A do Paulo Melhado é lamentável a fala dele, a conversa telefônica. Vocês vão ver já já o que é os anciões, comandantes da CCB. Não estão nem aí com as pessoas, com a honra das pessoas, com a verdade, com a justiça. Não estão nem aí. Já em contrapartida, o senhor Gerbes Olives, a gente tem que tirar o chapéu e falar: esse homem tinha compromisso com a verdade, com as coisas justas. E vocês sabem que eu sou aqueles que eu não vou alisar. Coisa errada eu vou denunciar e eu vou falar, né? Mas esse senhor Gerbes Oliva, eu tiro o meu chapéu e respeito este senhor, ainda que já tenha sido, ainda que seja falecido, tá? Fica aqui a minha nota. Nada dessas coisas que eu venho falando sobre os anciões do Brás, que eu me refiro à liderança, aos 5 do Brás, né? Nada tem com o senhor Gerbes Oliva, né? Nada tem a ele. E também eu acredito que o Norival Marques, por enquanto, a gente não tem nada contra esse irmão, né? São pessoas, são homens simples que estão ali apenas para cumprir tabela, né? Então eu vou colocar aqui o áudio, rapaz, para a gente ouvir juntos esse áudio, tá? O senhor Moisés de Carvalho está cobrando a reunião para ser feita a retratação, para que a honra dele perante o povo da igreja seja restabelecida. Ele não está pedindo nenhum ganho, nenhuma vantagem, ele não está pedindo um favor, ele está pedindo que reparem o erro que fizeram, né? Reparem o erro. E, lamentavelmente, o senhor Paulo Melhado fala: não, vamos deixar isso para lá, né? Para não ter nenhuma rusga, né? Pra gente não ter nenhum... não vamos ter nenhum irmão aqui, né? Como é que ele falou? Vocês vão ouvir, eu esqueci a frase. Tipo assim, nenhuma mancha nesse... Não, a gente não pode ter nenhum trauma. Ele fala: a gente não pode ter nenhum trauma. Bom, já tá traumatizado. O senhor pai de família que foi enganado, né? Houve uma enganação. Lamentável, né? Mas eu vou colocar aqui pra gente analisar, né? Vamos ouvir aí. Isso aqui. Gerbes. Amém. É o irmão Moisés que teve na última reunião de setembro com os irmãos aí. Moisés? Isso, o irmão tá lembrado, o irmão Moisés, que o ancião do Itaim levou aí uma calúnia de pedofilia, assédio sexual? Observa que o irmão Moisés, ele deixa claro, falando com o senhor Gerbes Oliva, né? Eu sou o irmão Moisés, lembra? Aí ele não lembra, obviamente, é muita gente, muita coisa. Aí ele fala: olha, eu sou aquele Moisés que o ancião do Itaim levou aquela calúnia. E ele fala: sim, lembro. Ou seja, o assunto que estava sendo tratado lá já era uma calúnia. Ou seja, eles sabem que é uma calúnia, né? Ouça aí, vamos ouvir. Então, nós tivemos aí na última reunião de setembro e ficou acertado pelo irmão Salvador de virem aqui na central do Itaim fazer essa retratação, certo? Eu lembro, sim. Então, passou 15 dias, eu entrei em contato com o irmão Salvador, ele falou que houve uma denúncia anônima
15 dias depois de terminada a reunião, e o senhor Áquila viajou e ficou um mês fora. Então, o irmão Salvador pediu para me conseguir uma justificação via conselho tutelar ou delegacia, porque até então ele falou que não tinha, porque com a denúncia anônima teria que ser assim. Para mim, irmão, deram 15 dias e alguém quis aprontar, mas enfim, eu mandei o papel já para o irmão Salvador, eu não consigo falar com ele. Gente, detalhe, presta atenção no que ele está falando, e se você não está entendendo, eu vou deixar aqui em cima o card do primeiro vídeo sobre esse assunto, que é para você entender. O Salvador Bueno, segundo o que está dizendo aqui o senhor Moisés, ele está falando que o Salvador disse que era uma denúncia anônima, então eles não dariam a devida importância. Que era para ter então alguma justificação, ou seja, algum papel, alguma entrada, ou no conselho tutelar ou na delegacia. Presta atenção, ele disse, eu não aceito porque não tem provas, né? Ou seja, não foi aberto inquérito, joia. Aí quando se abre o inquérito, aí ele fala, bom, agora eu não posso fazer mais nada porque abriu o inquérito. Ou seja, o camarada, ele deu um golpe, né? Um rabo de arraia, que nem diz lá na capoeira, né? Ele deu um rabo de arraia para poder escapar do negócio. Olha a malandragem e a esperteza. Não vou aceitar porque não tem um inquérito aberto. Quando abre o inquérito, ele fala, agora eu não posso fazer nada porque tem inquérito aberto. Então por que não falou do começo? Ó, nós não vamos fazer nada, a gente não quer fazer nada. Segue aqui, vamos terminar de ouvir. E eu só quero notificar o irmão que absurdo isso, tá? O irmão estava lá, eu vi Deus falando na tua boca, irmão, e eu não sei como os demais conseguem dormir. Um ancião levar tal acusação sem prova, não provou, atende, prega livremente e... Ó, aqui deu naquilo que eu tinha falado para vocês, né? Que esse senhor, Gerbes Olivas, é um homem justo, que o próprio Moisés, ele dá testemunho dizendo, olha, eu vi Deus falar na sua boca. Por que o Moisés está falando assim? Porque certamente, no momento em que o Gerbes se manifestou, ele se manifestou do lado justo, do lado da verdade. É isso que faz a diferença. O homem de Deus no meio de homens ímpios, no meio de ímpios homens, tá? Por isso eu tiro meu chapéu e tenho todo o meu respeito, ainda que o servo de Deus já tenha ido morar com o Senhor, tá? Agora vai entrar o segundo áudio, que é o término, é a segunda parte, é porque ele gravou em 2 pedaços, mas é o mesmo áudio ainda, tá? Do término dessa conversa com o senhor Gerbes Oliva, que ele está mostrando totalmente prontidão para tentar resolver esse problema do modo justo e do lado da verdade. E isso é o que vocês vão ouvir agora. Depois desse áudio, eu vou colocar do Paulo Melhado. Esse sim, gente, é lamentável. Esse sim, você já vê que o espírito já está tomado nesse homem, né? Ele já faz parte mesmo daquela fantasia que o Braz criou, que eles fingem ser homens de Deus, mas na verdade são homens falsos, enganosos e falsos profetas, tá? Vamos ouvir a segunda parte aqui. Quero saber se os irmãos vão honrar o que os irmãos falaram e vir aqui A respeito da retratação, não é? exatamente. Depois eu vou lidar com a justiça com quem já está com provas ao contrário. Aqui eu quero que vocês prestem atenção que o próprio Gerbes fala, já sei, é a respeito da retratação, né? Isso tudo, gente, essas pausas que eu tô falando é importante, que é para mostrar que os áudios que o senhor Moisés de Carvalho fez no começo, naquele primeiro vídeo, tá? Isso prova que é verdade. Ou seja, ele conta lá que foi feito algo para que fosse retratado. Então havia sim uma conversa de retratação por parte do ancião Áquila, que ele deveria ir até a igreja dele, até a Comum, Itaim Paulista, e pedir perdão para o povo para recuperar, ou seja, reparar a honra do senhor Moisés de Carvalho. E só que isso depois, os anciões do Braz recuam. Por que eles recuam? Porque eles não estão nem aí com a honra das pessoas. Se reparar a honra de alguém, né, incide em manchar a imagem da CCB, eles preferem manter a imagem da CCB lá em cima e não estão nem aí
e que se exploda o resto, né? Ou seja, comportamento de ímpios homens. Homem de Deus, ele ama a verdade e a justiça acima de qualquer coisa. A própria Bíblia fala, a gente tem que ficar, nem que for com dano, mas a gente fica sempre do lado da verdade, porque é do lado da verdade que o Senhor está. Se você não está do lado da verdade, você está contra o Senhor, porque você está do outro lado. Simples assim. Vamos terminar de ouvir esse áudio. Bom, mas aguarda mais um pouco. Eu não participei dessa reunião, porque eu estou muito ocupado com outras coisas. Então, eu vou falar com o Salvador. Eu vou ver que pé está ele, que eu desconheço completamente depois daquela nossa reunião, né? Sim. Então, aguarda mais um pouco. E eu vou pedir para o irmão Salvador. Ele tem o seu celular? Tem. A semana passada eu falei com ele, eu enviei para o e-mail dele a documentação que ele me pediu na segunda-feira. O Jebes pergunta, o Salvador tem o seu celular? Tem, porque pediu a documentação, que é aquela documentação de entrada que ele mandou, o Moisés manda. Resultado, o que aconteceu? O Moisés agora tenta entrar em contato com o Salvador. O Salvador, ó, sumiu. Escafedeu-se, virou pó. Você vai ouvir ele falar isso agora, tá? Ele fala, não, senhor Jebes, o Salvador tem meu telefone, ele tem o meu contato, porque inclusive eu mandei toda a documentação para ele. Então, ou seja, ele sabe me achar. Simplesmente sumiu, olha aí. E eu não consigo falar com ele. E os ânimos estão alterados aqui na região. Sabe, mas eu vou até onde eu posso, entende? Sim. Mas aquilo... O Jebes fala, olha, irmão, eu vou até onde eu posso. Porque ali praticamente, rapaz, eu não vou nem falar os nomes aqui, sabe? São nomes feios, entendeu? E esses homens que estão pela verdade ficam sem muito ação, porque eles ficam sozinhos ali. Ficam sem muito ação, né? Então ele fala, olha Moisés, eu vou falar a verdade para vocês, eu vou ir até onde eu posso, tá? Eu vou fazer o que eu posso, mas isso que é importante, ele foi sincero e ele realmente fez o que podia, entendeu? Ele não é um super-herói, não podia resolver o problema do Braz. O problema do Braz, o Braz é um câncer, e eu acredito que Deus tenha levado esse homem embora mesmo, né? Para não ficar ali, para não continuar ali, para não se contaminar, né? Vamos ouvir o restante. que depender de mim, eu vou pelo lado da, claro, sempre da justiça e da verdade, não é? Claro, irmão. Foi levantar. Isso aí, irmão, é um crime. O irmão sabe, crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Gente, o Moisés fala, isso é crime, calúnia e difamação contra a honra, mas não é qualquer difamação. O Moisés não foi chamado de mentiroso, ou seja, insinuado que ele fosse um mentiroso. Não foi insinuado que ele tinha comprado pão na padaria e não tinha pago os pãozinhos na padaria, né? Não foi insinuado que viram Moisés bebendo uma cerveja na casa. Eu tô supondo tudo isso aqui, tá? Não, a calúnia de que ele é um abusador sexual de menor, gente. Gente do céu, em muitos lugares isso dá em morte. Isso dá em morte. Eu lembro do caso lá da mulher lá, acho que na Baixada Santista, né? Ela foi confundida, distribuíram a foto daquela mulher como se ela fosse uma sequestradora de criança. Pegaram ela, lincharam, acabaram com a vida dela. Depois foram descobrir que aquilo era um boato, que aquilo era um engano. Eu não sei se vocês lembram dessa notícia, tá? Se não, vocês procuram. Olha o grau e o nível que estes homens ímpios eles vão. Ou seja, eles não estão nem aí. Eles falam o que for preciso. Não importa o dano e o prejuízo que vai acertar ou que vai causar a vida das pessoas. Tá? É lamentável se a igreja do Itaim Paulista receber esse tal ancião Áquila lá, depois dessa mancha tão grande sobre ele. Ou seja, a maioria, ou todos ali, praticamente quase todos ali, dos homens do Itaim Paulista, né, não tem esse tipo de acusação feia, diabólica, e nem por isso eles estão na tribuna, quanto mais esse homem. Ou seja, eu chegar numa igreja dessa e ver um homem desse na tribuna e os outros falando amém, pelo amor de Deus, isso é um sinal de que acabou tudo na CCB. A CCB são essas pessoas que estão fazendo com que a congregação vire uma piada, né? Porque vocês se calam. A culpa é
tua, CCBano, porque ver uma situação dessa, vocês não têm coragem de apoiar o inocente, vocês não têm coragem, vocês deveriam ir na casa desse irmão, né? Mostrar a força, solidariedade, é isso que as pessoas de bem fazem, mas não, vocês são omissos, e alguns ainda são covardes, porque sabem que é mentira, mas eu vou ficar do lado do outro porque o outro tem título. Vai com título e com tudo ser lançado no lago de fogo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 1, pecado não é só o que comete, mas aquele que também consente peca de igual modo. Você que concorda com isso, silencia com isso, você é como se estivesse fazendo aquilo também. Para Deus é a mesma coisa, porque para Deus, meu querido, não tem meio termo, ou você é quente, ou você é frio. Vamos terminar de ouvir aqui. Isso aí acarreta-se um processo grande, porque eu tenho provas do senhor Áquila falando, e depois não comparecendo, e outra coisa, eu tenho outra prova do Conselho Tutelar, que falou diretamente com ele, e ele confirma as acusações que ele mesmo levou. Olha, irmão, isso aí vai dar um rolo. Eu estou no caminho da paz, eu estou esperando vir na congregação, por enquanto eu não movimentei nada, mas eu estou ficando... Tá aqui, ó, o irmão não queria nem levar ninguém em justiça, mas ele teve que fazer isso para poder se respaldar, se resguardar a sua inocência, mas ele queria o quê? Que o rapaz, ou que os outros anciões, não precisava nem ser o Áquila, porque talvez não ia ter culhão para fazer isso, para chegar lá e falar que mentiu, não vai ter culhão para fazer, mas pelo menos os outros chegassem lá e falassem, os outros, olha, tem aqui o nosso irmão Moisés, foi falado algo sobre ele, ou insinuado, né, sobre ele, e nós conhecemos esse irmão, na verdade, as acusações não se concretizaram, tá? Não se concretizaram, tá, irmão? A gente aguardou testemunha, o acusador não apareceu, as testemunhas não tem, a que apareceu lá não conseguiu sustentar a acusação, por isso nós estamos aqui, pessoal, porque não podemos permitir que a mancha e a honra de um pai de família fique dessa forma, sabendo que ele é o inocente. Isso é o mínimo que deveriam fazer, que é o correto, que é o justo. Né? Vamos terminar aqui. Depois desse áudio tem o do Paulo Melhado. Esse áudio do Paulo Melhado. Esse é feio na foto. Vamos ver. Já sem opção. Não se apressa muito, mas vai bem devagar, que é bom para o irmão mesmo no futuro, não é? Irmão, mas já tem 7 meses isso. Irmão, meu testemunho foi jogado na lama. Meu nome foi jogado na lama. A minha família, os meus filhos pararam de congregar. Irmão, eu não tenho mais nada a perder, irmão. Então eu tô... Eu vou falar com o irmão Salvador, e eu acredito que alguma coisa deve ser feita, não deve ter alguma resposta, entendeu? Sim, eu tô esperando essa resposta dos irmãos, então. Sabe, não conte comigo diretamente, mas diretamente aquele que for possível, eu estou aqui para ajudar, entende? Sim, irmão. Sim, irmão. Sim. Tá bom, então, irmão James. Deus abençoe. Que Deus abra o caminho para todos vocês, tá bem? Tá bom. Deus te abençoe. Amém, fica com Deus. Bom, irmãos, aqui foi o áudio do senhor Gerbes Oliva, né? A conversa do senhor Gerbes Oliva, que já é falecido, junto com o irmão Moisés. Tá? Estão falando sobre o seu caso. Quero ressaltar aqui, destacar aqui, que essa conversa, ninguém assinou termo de confidencialidade nenhuma, é uma conversa particular entre os dois, onde o envolvido nelas, que é o senhor Moisés, né, Batista de Carvalho, me autorizou a usar esses áudios. Onde ele é um dos interlocutores, é ele, e ele permitiu usar, ok? Consultamos alguns advogados, falaram, não pode pôr, isso aí não tem nada a ver, nenhum desses é investigado, né? Então não tem problema algum, tá? Então, irmãos, eu vou colocar aqui agora para vocês, a gente vai ouvir agora um próximo vídeo, né? Porque ficou um pouco longo, eu tô tentando não fazer vídeos acima de 20 minutos. O próximo vídeo que eu vou colocar agora vai ser a conversa telefônica com o senhor Moisés e o senhor Paulo Melhado. Essa conversa, sim, vocês precisam ouvir. Porque o Paulo Melhado,
Ele sim representa o que é o Braz de hoje. O que é a cúpula do Braz? O que eles estão dispostos a fazer para encobrir, para que a CCB não apareça o que ela realmente é? Porque se a CCB é algo hoje que não é muito bom, se é sinônimo de algo ruim, quem fez isso tudo é a cúpula do Braz. A cúpula do Braz é quem permitiu que as coisas estivessem na situação que está hoje, ok? E a gente não pode deixar que essas coisas sejam empurradas para debaixo do tapete, enquanto homens, mulheres e famílias inocentes sejam destruídas. Destruídas apenas para manter o nome da CCB no marketing da CCB, de que ela é uma igreja correta, boa, justa, e que lá eles são guiados por Deus, e que tudo lá é justo, é correto, e ninguém faz nada errado. Né? A gente não pode, isso é tudo fantasia, tá? E tem mais, tá? Ainda não, eu não vou colocar ainda, tá? Mas nós temos áudio da reunião que foi feita no Braz, aonde aparecem as vozes do senhor Cláudio Marsola, o senhor Salvador Bueno, o senhor José Milton, que é o Nenê, uma vergonha, o senhor, para mim, na minha análise, né? Ele é uma vergonha. Eu ainda nutria algum tipo de, né? De consideração, aquele senhor simples, né? Ainda que pregava aquelas asneiras toda, mas não, né? Ele tá sujo no mesmo pau de galinheiro que tá os outros associações do Braz. A mesma coisa, e vocês vão ver isso mais para frente quando a gente soltar esses áudios da cúpula do Braz, tá? Então o próximo vídeo agora vai aparecer aqui no meio da tela aqui, né? O vídeo na sequência desse, que é o vídeo com o áudio do Paulo Melhado e o senhor Moisés Batista de Carvalho, ok? Fique aí, não saia para você ouvir o áudio. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.